ela perguntou, dado esse monte de formas de divulgação e tudo, como é que fica a proteção intelectual do conteúdo? A propriedade intelectual. É um problema bem sério. Especialmente sério no caso de fotógrafos. A coisa mais comum é a gente baixando foto dos caras e usando, e aí é processo. Mas eu vou dar um exemplo do blog, do como a gente administra a coisa. Tem um site que chama Creative Commons, que você pode entrar ali dentro, cadastrar o seu site e dizer como você prefere disponibilizar o seu conteúdo. Quando as pessoas entram no Science Blogs, quando a gente convida um blog, a gente fala, olha, você pode optar. Se o conteúdo é de direito único e exclusivo seu, e você escolhe o que você faz com ele, ou se você compartilhar ele seguindo o Creative Commons sobre as seguintes leis. Aí o Creative Commons você escolhe como é que você quer compartilhar o seu conteúdo. A pessoa pode compartilhar o seu conteúdo para uso comercial? Sim ou não? Ela pode modificar o seu conteúdo? Sim ou não? Ela tem que te citar como autor? Sim ou não? Tem gente que faz coisa que coloca tudo aberto. Pode tirar dinheiro do que eu fiz, pode modificar, não precisa me pagar nada, nem me citar. A gente optou por compartilhamento não comercial. Então, se alguém quiser publicar um texto do Science Blogs no livro que vai ser vendido, coisa assim, tem que contatar o autor e combinar com ele se vai pagar por isso ou não, ou como vai fazer, mas tem que ter o consentimento dele. Pode compartilhar isso contanto que cite a fonte original, e pode pegar o texto inteiro, mas tem que citar o autor. Eu corro um risco com isso. Por exemplo, o Rainha Vermelha, que é o meu blog, ele é assim. Pode ser tudo compartilhado. Se alguém quiser fazer o Rainha Vermelha 2 e publicar todo o meu conteúdo fora do meu site, com um linkzinho no final falando esse texto veio daqui, eu vou sair prejudicado com isso, mas é um risco que eu corro. Mas o que eu tenho muito mais experiência é quem pirateia, às vezes nem sabe que está pirateando, nem sabe que não podia ter copiado, não podia ter feito aquilo. E quando eu falo, olha, por favor, só cita com fonte, todas as pessoas tendem a diminuir o tamanho do texto e me citar no final. Então, o que eu faço geralmente é, olha, se vai citar um texto meu, pega só um pedaço, compartilha com isso aqui. Se você cria, por exemplo, um botão de compartilhamento que coloca metade do texto e um link no final, é muito mais fácil para a pessoa clicar naquele botão e já pôr isso no Twitter do que ela ir lá copiar o texto, colar, mandar. Assim, é um risco. Quanto mais conteúdo online, mais esse risco vai estar lá. Tem ferramentas, principalmente para os publishers, para detectar isso. Tem sites que você coloca todo o seu conteúdo e ele varre a internet todo dia buscando quem está pegando um pedaço daquilo ou outro. O que está ajudando a revista a tirar paper do ar não é brincadeira, porque eles estão pegando parágrafos repetidos. Mas, no fim, eu acho que o mais efetivo é abraçar a coisa, sabe? Bota o botão, direciona o que você quer que a pessoa compartilhe e traz ela de volta para a sua fonte de conteúdo e deixa ela ler ali dentro. Sem dúvida, sem dúvida. Especialmente se forem lugares que você não tem como alterar a coisa depois que ela foi colocada e não tem como alterar a data. Blog pessoal, eu posso mudar a data de publicação, mas ainda dá para traçar quando aquilo entrou. Por exemplo, o WordPress, que é o sistema que a gente usa, ele atribui um número a cada publicação. Então, mesmo se eu colocar uma publicação com a data de 2 anos atrás, pelo número eu sei que ele saiu agora. Mas se você coloca isso em sites, em comunidades que você não tem controle sobre a data, você tem um registro histórico daquilo guardado ali. E tem até o Web Archive e os outros para voltar isso depois. O próprio Twitter, eles não tinham indexação. O Twitter jogava fora o conteúdo depois de 2 dias que ele era publicado lá dentro, mas o a Biblioteca do Congresso Americano está guardando todos os tweets que foram publicados até hoje. Justamente por causa desse tipo de coisa. A questão é... O público ele tem essa vantagem, né? Você está tornando aquela informação pública, mas ao mesmo tempo você está registrando abertamente que quem criou aquele conteúdo e colocou ele lá. Mas acontece, a gente já pegou texto do Science Blogs copiado em revista, texto inteirinho, sem citar fonte, sem nada.
Tá suscetível. Pergunta do... No Twitter, o Roberto Takata. A questão da trollagem é significativa dentro da comunidade científica e cientófila nas redes sociais? O que é a questão da trollagem, né? Trollagem é um termo... Eu não vou colocar o termo de português mais claro. Trollagem é sacana. Até vocês sabem que tem palavras mais apropriadas para isso, mas é o cara que vai entrar lá para espizinhar mesmo. Aqui em português a gente tem muito pouco isso, tá? Pessoalmente eu tenho... O que é o troll? O troll é o cara que ele vai pegar um vídeo no YouTube de uma criancinha com a mãe e vai escrever idiotice embaixo, sabe? Ai, queria estuprar essa criança. É esse o nível que o cara vai fazer e é exatamente essa veia que ele quer. Ele quer que você... Sabe, ele quer isso de você. Não, ele quer te irritar a ponto de você ir lá escrever e discutir com ele. Ele quer ganhar essa atenção. Então, em ciência a gente tem bem pouco disso. A gente tem o troll eterno, que é o pessoal criacionista, né? Mas é outro tipo de troll, é um troll muito mais tranquilo. Mas, especialmente lá fora, é bem destrutivo o negócio. Você vai fazer uma discussão, por exemplo, tava um senador americano, falou agora, há 2 dias atrás, que tinha que proibir o aborto porque a mulher, quando é estuprada, o corpo dela sabe que ela foi estuprada e ela aborta o bebê naturalmente. Foi um senador. E já teve muita gente escrevendo um texto discutindo sobre frequência de aborto em relação a estupro ou não, e por aí vai. Aí o cretino vai lá nos comentários e fala: mas a mulher está sujeita a isso mesmo, tem que sofrer assim, vai. Isso é muito mais comum na língua inglesa, em português a gente não tem tanto, mas para mim o melhor remédio é ou ignora ou sacaneia. O cara entra lá: seu babaca, que você escreveu isso, esse texto fede. Aí eu vou lá e edito o comentário do cara: seu lindo, adorei o seu texto, muito legal, mentiroso. Aí ele para de... Eu sei que você já teve problema no blog, no trabalho que foi, eu creio que a diferença da linguagem. Então, às vezes, quando você vai transpor a pesquisa científica para o blog, Twitter, Facebook, vai tentar divulgar, que às vezes o problema com o público não é da área da ciência. Mas é um exercício de relação humana para o pesquisador, né? A gente publicou um trabalho sobre hepatite C, e a gente estava vendo que um tipo de hepatite C circulava principalmente em pessoas que tinham muitos parceiros. É uma preocupação séria. A hepatite não era considerado como uma doença sexualmente transmissível, mas a gente tinha evidência que pessoas com muitos parceiros tendem a ter esse tipo de hepatite. Essa relação. Depois de sair no jornal, para as pessoas isso virou: pessoas que fazem muito sexo têm hepatite, logo quem tem hepatite faz muito sexo. E aí a gente teve comunidades de gente com hepatite horrorizadas, discutindo, gritando, porque como que você está falando que a minha avó de 70 anos, que pegou hepatite por causa de uma transfusão na década de 60, é promíscua, como é que você fala que ela tem mais de 40 parceiros por semana? Mas é um exercício, sabe? Primeiro, a gente aprende a contar melhor o fato para o jornalista. Porque depois eu fui ver, eu tinha feito o press release que a gente mandou para a Folha. Então, já estava meio dúbia a coisa ali mesmo. Mas é muito bom você praticar isso. Sabe? Primeiro que eu estava ali disponível. Né? Eu era um dos autores do trabalho. Quem queria criticar o negócio entrou no meu site e me xingou. Mas pelo menos depois responderam feliz. Tipo, que bom que você explicou, que você esclareceu e tal. Mas você faz essa mediação, né? Quando teve o problema da gripe do H1N1, que a gente estava escrevendo bastante sobre isso, o que tinha de e-mail de gente que vinha e falava: olha, meu filho está com febre, o que eu faço? Juro, gente, solta o teclado, vai para o hospital. Mas você está pegando a pessoa... Era a resposta na hora, mas você está pegando a pessoa no momento que ela está mais interessada por aquilo. Diferente da Folha ou da Veja, que estão torcendo para a pessoa cair no caderno de ciência e ler aquilo até o final, eu nem tenho essa visita, nem conta para mim. Meu site só vai ter a visita de quem conhece o site, de quem leu um texto em outro lugar e clicou, ou quem buscou um conteúdo no Google. A não ser nos casos do sexo selvagem na praia, geralmente quem cai lá já sabe o que vai encontrar, mais ou menos.
E ler aquilo até o fim. Eu tenho um texto sobre gripe espanhola, todo dia tem um comentário de alguém. Os comentários assim, realmente foi muito trágica essa gripe, foi muito antirromântica. E eu não estava entendendo como assim antirromântica, trágica? Aí eu fui descobrir que num daqueles livros da série Crepúsculo, alguém morreu de gripe espanhola. E o povo está procurando, mas que bom! Estão procurando sobre ciência, estão caindo num blog que discute isso e estão lendo um texto com referência no final. É um review, em português, mas é um review. E estão lendo até o fim, estão até comentando. Então, que ótimo. Para quem acabou de ler Crepúsculo, isso é um ganho. Fantástico. Sério. Tiago Freires pergunta: resultados tão imediatos mensurados por métricas sociais não podem mascarar uma tendência de trabalhos mais repetitivos? Podem. Mas, de novo, é o problema de qualquer métrica, né? A gente pode mascarar, pode ser uma tendência errada. Vocês veem que tem artigo que é muito visitado, muito clicado, mas por outro apelo, que não o acadêmico, relevante para a pesquisa, mas é o problema de qualquer métrica, né? A gente cita que tem um jornal Acta Cristalográfica, que um autor genial colocou no paper dele, olha, esse assunto já foi tratado por muita gente, mas não tem nenhuma referência formal. Se você quiser referenciar esse tipo de método, cite esse artigo. Assim, eu queria ter pensado nisso. Colocou essa frase no trabalho. O paper recebeu 20 mil citações. O fator de impacto da revista foi de 2 para 33. Por 5 anos, até o paper parar de ser contado. Ele caiu de novo para 2. Que relevância que tem o fator de impacto dessa revista se isso está sendo medido por causa de um trabalho ali dentro? É o problema de qualquer métrica, né? Quando você foca só nela, quando você define ela como a única coisa certa, você está ignorando muita coisa que ia te contar de fora. Novamente o Roberto Takata, ele pergunta: o Altmetrics não está sujeito à exploração de falhas no algoritmo, como fazem no Google Bomb? Google Bomb é essa sacanagem de você criar sites que criam conteúdo e linkam entre eles para virar o primeiro dos resultados de busca. Sim, de novo, como qualquer outra métrica que a gente vai usar, mas quanto mais redes você está incorporando, quanto mais diferentes essas fontes de métrica, menor a chance de você conseguir trapacear todas ao mesmo tempo. Mas, como qualquer tecnologia, tem potencial enorme para isso ser trapaceado e furado, como as citações. É o Google Apps, que é a parte do Google para administrar site. É tudo feito para eles conseguirem. O que eles querem é que você coloque a propaganda no ponto mais nobre do site, então eles vão fazer o que eles puderem para te ensinar onde é. Blogueiros de ciência, eles são ignorantes. Conta quase qualquer coisa fora, seríssimo, fora da pesquisa. A gente tem um problema muito sério. A gente tem autores, por exemplo, que o cara entra, vai fazer um post sobre, eu não sei, vou inventar uma área, sobre transplante neuronal da nuca para axila. E o cara faz um texto de 5 parágrafos, todos juntos, colados, sem figura, sem nada. É um bloco de 5 páginas de texto. Isso é o texto de divulgação científica do blog dele. Aí dentro você não tem Search Engine Optimization para nada. Mas parte do processo dos site blogs e parte desse processo de entender as redes é entender um pouquinho qual que é a relevância disso e fazer. Então você pegar aquela manha de, putz, eu quero dar um título filosófico para o meu texto, mas eu também tenho que criar um título que quem está procurando no Google entenda que eu estou falando disso. Porque meu leitor, ele tem um contexto, ele está assinando o blog, ele vai entender o texto que eu estou falando de um jeito, leitor de fora não. Eu tive um problema seríssimo com SW, um evento um show que teve um tempo atrás. Eu não fui.
Mas tinha um pessoal comentando que o show estava falando de sustentabilidade, era horrível, não fazia nada daquilo. Aí eu fiz um texto sarcástico, do começo ao fim, falando, realmente, eles querem que você repense o consumo, cobrando R$20 por um sanduíche. Na verdade, eles estão cobrando isso para você comer a grama, né? Se adequar, entrar no negócio, né? Eles não dão estacionamento, o estacionamento fica a 20 km para você ir a pé, não emitir carbono, né? E fui tirando sarro dos caras, mas para os meus leitores, ótimo, para os 20 leitores que eu tenho ali, para quem está acostumado com o contexto do site, mas para quem entrou de fora, porque alguém compartilhou isso no Facebook, o Facebook é fantástico para o que você fez cair em outras redes que não aquela que frequente seu site, o povo entrou xingando. Como é que você está defendendo o SWU? Como é que você vem falar que eles estão cobrando R$20 por um sanduíche, que isso é bom? E é um absurdo. Como é que eu falei que 40 pessoas dentro de um banheiro químico é compartilhamento de recursos, né? Você está diminuindo o consumo de água. Isso é inadmissível. Qualquer lei sanitária proíbe 30 pessoas no banheiro. Então, tem esse problema do contexto. Mas, de novo, é entender. Pega alguém que vai fazer o site, pega alguém que vai cuidar da coisa, faz um curso. As bibliotecas deviam fazer isso. O Google oferece o curso periodicamente. Então, você tem um instituto, você tem um departamento, você tem uma revista, você tem alguma coisa, capacita alguém para fazer uso disso, que isso vai fazer toda a diferença no mundo. Às vezes, o jeito em que o link é formado, ou disponibilizado, a palavra-chave, ou ter o código certo para o Google indexar, vai posicionar o conteúdo lá na frente. E, especialmente na área acadêmica, a gente tem uma vantagem muito grande, que é o Google classifica as páginas de acordo com as referências que elas recebem. Quando você busca qualquer coisa, a Wikipedia é a primeira, porque todo mundo linka a Wikipedia. Mas a mesma coisa acontece com outros. Por exemplo, qualquer texto no site da USP tende a ser o primeiro nas buscas do que outros similares. Então, fazer uso disso e preparar as coisas dessa forma é muito bom. Se um pesquisador vai lá e escreve dengue, coloca um texto sobre dengue no site do departamento, o próximo surto de dengue, qualquer jornalista que procurar isso vai cair na página dele. Então, ter essa formação, assim, preparar e capacitar o pessoal para saber direcionar isso e posicionar, faz toda a diferença entre uma visita, 1000 visitas, 10.000. Assim, absolutamente. Mais algum de vocês? Tá certo. Obrigado ao Átila. Essa era a ideia justamente de termos essa introdução, que na verdade é uma introdução de altíssimo nível. Muito obrigado. Eu vou fazer agora uma apresentação de mais ou menos 15 minutos, porque o Cielo obviamente vem sendo muito demandado sobre o que a gente pensa e o que em termos de orientação. Então, me atrevo, não, a compartilhar com vocês o que é a nossa proposta de estratégia para periódicos individuais, grupos de periódicos e áreas temáticas. Então, vai sair? Como eu falei no início, vamos chamar assim, esse desenvolvimento de uso das redes sociais, ela é parte desse, vamos chamar, programação do Cielo, de contribuir com o desenvolvimento dos periódicos brasileiros, né? E, obviamente, com vistas a aumentar a presença deles, aumentar a visibilidade e, particularmente, aumentar o que todos desejam, que é o famoso impacto, né? E como o Átila nos mostrou, isso tem as suas relatividades, e o editor e o publicador, nós vamos ter que aprender, tá certo, como fazer esse tratamento, principalmente que a gente está começando tarde, quer dizer, a gente não começou na curva de aprendizagem, tá certo, como começaram os periódicos e os editores internacionais. Então, eu começo por uma entrevista que saiu ontem, do Raju Narisetti, que é essa figura aqui. A foto dele é de divulgação, não está aí, mas eu posso usá-la. E ele é o editor digital do Wall Street Journal.
Quer dizer, um dos jornais de maior êxito atualmente no uso de redes sociais. Então, se vocês tiverem oportunidade, leia a entrevista deles. Nesse momento, hoje, ontem, anteontem, está ocorrendo em São Paulo o Congresso Brasileiro de Jornalismo, né? E uma das grandes discussões é justamente como trabalhar o jornal, né, em papel, o jornal online e particularmente a questão das redes sociais. Então, olha o que ele fala. Então, uma pergunta. Há pouco tempo você levou a estrategista da mídia social do New York Times para o Wall Street Journal. Qual é a sua política para as redes sociais? E o que ele fala aqui é exatamente o que o Cielo pensa, por isso caiu assim. Então ele fala que ele leva a Liz para trabalhar, já tinha trabalhado com ele no Washington Post, nós nos reunimos no Wall Street Journal, pois sentimos que havia uma oportunidade global para socializar nosso conteúdo, não só em inglês, mas em diferentes línguas, com impacto bem maior. Já somos inovadores, estamos entre os líderes no uso do Instagram e Twitter e estamos acelerando. Então, agora eu aumentei aqui o parágrafo seguinte, que fala assim: a minha visão pessoal sobre mídia social é que Twitter, Facebook e todas essas plataformas são tecnologias que precisam servir às nossas necessidades de negócios. Não pode ser o contrário, com os nossos negócios servindo às necessidades delas. Porque, obviamente, cada uma dessas redes busca ter o maior número de acesso, porque o número de acesso é correlacionado com o valor, etc. Então, acredito que as mídias sociais podem ser um modo efetivo de espalhar o nosso conteúdo e trazer as pessoas, de gerar assinaturas a partir do nosso conteúdo. Okay? Então, essa é a recomendação principal e a maneira como o Cielo acha que os periódicos e nós mesmos devemos inserir-nos nesse das redes. Bom, daí vem a pergunta, como? Né? Depois ele fala ainda, as redes sociais são ferramentas para isso. Hein? E também queremos participar da conversa, pois acreditamos que o nosso conteúdo, tanto pago como gratuito, tem valor tanto para os assinantes como para os não assinantes. Quer dizer, uma visão ampla disso daí. Então, a primeira recomendação, as redes sociais devem ser usadas a favor dos periódicos, okay? Que é aquele princípio. Então, outro ponto é o seguinte, não é uma atividade fora de fazer o periódico, okay? Ela tem que ser integrada na política do periódico, okay? Ou da área temática, que é uma das maneiras que a gente acha que se pode compartilhar recursos, soluções, etc. Segunda, faz parte do plano de marketing da disseminação do periódico. Bom, grande parte dos nossos periódicos não tem sequer um plano de marketing, mas vamos chamar assim, ao tentar fazer um programa de marketing, isso aqui deve ser um fator principal, tá? Um fator essencial. Então, a maneira como a gente... Como que eu volto para trás aqui no outro, não? Como que volta? Ok. Então, o modelinho é esse aqui. O essencial é a pesquisa que o periódico publica. Ok? E isso deve ser explodido nas redes sociais. Okay? Então, eu não vou fazer um site específico de Twitter e fazer um investimento nele. Não vou fazer um site específico de Facebook, etc. Eu tenho que ter o central do meu conteúdo e alguma coisa aqui que me permita, então, quer dizer, replicar, reproduzir nas redes sociais e, obviamente, fazer o uso particular de cada uma delas. A ideia é dar aos nossos periódicos um posicionamento contemporâneo, vou chamar moderno, vou chamar contemporâneo, para estarmos sintonizados com o que está acontecendo. Ampliar a presença, visibilidade e também impacto, ou pelo menos sentir, tá certo, com os indicadores que as redes sociais nos dão, os indicadores alternativos ou complementares, como o Atria nos falou, como nos estamos posicionados, principalmente porque a resposta é muito imediata. Tá certo? Então, isso é também aumento dos acessos. Então, um dos princípios aqui nessa coisa é sempre ter um link de retorno ao periódico, né? Como foi mostrado. Vai, volta para algum lugar para cá. Okay?
Ok, segundo, que conteúdos, então, para as redes sociais? O que eu faço? Certo? Então, a gente está trabalhando em algumas coisas, certo? Seria, vamos chamar assim, uma distribuição de conteúdos que o editor ou o corpo editorial pode pensar. Primeiro é notícias, vamos chamar aqui, deveria ser entre aspas, tipo banalidades, né? O editor comprou aniversário ontem, fomos participando de uma festa, período não sei o que, tal, que é importante, vamos chamar como um elemento de rede social. Outra notícia sobre o periódico. O nosso periódico comentou o fator de impacto, nosso periódico fez isso, nosso periódico publicando em inglês, nosso periódico, quer dizer, mantém, tá certo, ecoa tudo o que o periódico está fazendo para o seu próprio desenvolvimento de gestão editorial e também de êxito, fatos, etc. Terceiro, e talvez mais importante, é os posts sobre o conteúdo do coisa, certo? Press release, saiu um novo número, esse artigo, etc, etc. Okay? Então, aqui pode haver, ao longo de um período, de um número e outro, entrevistas com todos os autores. Onde, então, vão dar divulgação e ecoa-se, então, na rede social, sempre com link de volta, obviamente, ao artigo. Né? E aí, reviews e press release sobre pesquisas publicadas em outros periódicos da área. Tá certo? Isso dá ao periódico essa autoridade de também comentar o que está acontecendo nos outros. Né? Como, então, transformar-se, de certa forma, numa referência ou num ponto onde o leitor se sente mais seguro. E, obviamente, notícias sobre fatos, eventos, políticas que afetam a área do periódico. Saiu um edital, vai ter um congresso, aconteceu isso, etc. Okay? Então, mais ou menos isso são os conteúdos. Obviamente, pode ter muito mais que isso. E a ideia, dentro daquele esquema, é construir, tá certo? Esse conjunto de conteúdos ao redor ou ampliando, tá certo, os meus artigos de pesquisa e a partir daqui ecoar para lá. Então, uma das soluções mais tradicionais é fazer um blog do periódico onde eu publico tudo isso e a partir daí eu ecoo no Twitter, tá certo? Ecoo no Facebook, etc. Então, o modelinho que a gente sugere é o seguinte: faça um bom título de até 140 caracteres, que o título automaticamente é o Twitter. Okay? Faça um resuminho pequeno, tá certo? De até 400 palavras, 400 caracteres, desculpa, que esse pode servir do texto que vai para o Facebook. E assim sucessivamente. Então, com isso, eu tenho um conteúdo e eu replico ele já num modelo, tá certo, editorial, de prática, que vai permitir, vamos chamar assim, a visibilidade do meu periódico. O que é importante, tá certo, fazer dentro, tá certo, dessa estratégia? É ter um fluxo de produção. Eu não posso sair e falar assim, o que a gente vai publicar amanhã? O que vai ser? Eu não tenho nada, sai alguma coisa. Então a gente tem que ter, tá certo, para os posts, tá certo, que eu pus como exemplo esse, qual é a frequência que eu vou publicar diária, semanalmente, mensalmente e particularmente, obviamente, associado à periodicidade do periódico. Então, com isso, eu posso definir, tá certo, qual vai ser a minha produção, tá certo? E, obviamente, eu vou organizar atrás disso meus recursos e quem, obviamente, vai fazer isso. Né? Agora, para fazer isso, a gente teria que montar pelo menos uma rede inicial, na expectativa, obviamente, que no futuro venha contribuições voluntárias, comentários, etc. Então, tem que ter obrigatoriamente a participação do seu editor. O editor não pode falar simplesmente, a jornalista vai fazer o blog, ou a jornalista vai fazer o Facebook. Certo? Por quê? Porque tem um distanciamento aí que vai provocar alguma ruptura, algum distanciamento sobre a política, a prioridade, etc., do periódico. Autores, fundamental, tá certo? Tanto em termos de entrevista como posts, e obviamente tem que ter uma área de comunicação forte, associada, tá certo, com jornalistas, etc. Tem um periódico do Chile, que é o Jornal de Biotecnologia, que há mais de 10 anos, quando eles lançaram, é um acordo que tem com os autores, quando o artigo é aprovado, o autor tem que enviar
além do resumo e do texto que ele enviou,